Boa tarde, meus queridos alunos nota 1000. Nós somos a Escola Municipal Dr. Thanos Ferreira de Andrade, Curumim 2. E eu sou a professora Emilce. Nós vamos trabalhar hoje com um conteúdo bem interessante de matemática, mas antes da gente adentrar a nossa matéria especificamente, eu queria trabalhar com vocês o porquê, trazer uma parte informativa de história. Vocês sabiam que há muitos anos os egípcios sentiam necessidade de medir as suas propriedades, os seus terrenos? Então, o que eles faziam? Eu vou demonstrar aqui para vocês imaginarem. Eles pegavam cordas, as cordas que eles usavam, eles iam marcando, delimitando o espaço do terreno. E a cada quantidade determinada, eles faziam nós, e esses nós que eles utilizavam nas cordas, eles iam fazendo um decorrer da extensão para medir quantos nós, quantas unidades, cabiam dentro daquele terreno. Só que eles observaram que assim não era exato também, porque uma pessoa dava um nós assim de uma distância, outra pessoa dava nós com distâncias menores, então não ficava exata essa divisão do todo em partes. Aí o que eles resolveram fazer? Eles resolveram fazer marcações e demonstrar através de desenhos nas paredes, registrando os seus feitos. Essas marcações eram os desenhos que nós estudamos em história que chamavam-se hieróglifos. Era o nome usado que a gente sabe disso até hoje, Então, eles usavam as marcações assim. Se eles tivessem um desenho, eles marcavam mais ou menos um. Então, era o que nós chamamos de metade ou um meio. Quando eles tinham essa divisão aqui, olha só, eles dividiam em 4 partes, era um quarto. Aqui nós temos a representação, na época, de 1/12. Então, a gente subentende que essa é a marcação de 1 e que essa aqui era a marcação de 10 desse daqui, Então, a gente faz uma ideia que eles também usavam a parte de contar de 10 em 10. E com essa junção, com essa delimitação dos espaços, essa necessidade que os egípcios tiveram de contar, que surgiu os nossos números que nós estudamos hoje como fração ou números fracionários. Então, essa pesquisa que foi feita por George Infra e foi publicada nesse livro, História Universal dos Algarismos, muito nos acrescenta de acordo com a necessidade de ter esses números, a necessidade de delimitá-los. Então, agora a gente vai observar atualmente como que nós estudamos os números de fração. Vamos lá, então? Trabalhando com matemática, a gente vai ver o que é fração. O conceito é representação de quebrar, de dividir algo em partes iguais. Como eu já havia falado com vocês, eles utilizavam o terreno todo e dividiam em partes através dos nós, não era verdade? Nós também dividimos em partes iguais, só que representamos de maneira diferente dos egípcios. Os termos da fração são: o numerador indica o número de partes que foram tomadas, é o que vem escrito acima, e o denominador, as partes que o inteiro foi dividido. Então, olha, agora vejamos. Nós temos o inteiro e esse inteiro foi dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Das 4 partes, 2 estão coloridas de cor diferente. Então, nós podemos marcar aqui que nós pegamos 2 partes de 4. O inteiro é representado em 4 partes. 2 foram tomadas. Podemos concluir que o numerador é a parte que foi tomada e o denominador é a parte que nós dividimos o inteiro. Certo? Quantas partes o inteiro foi dividido e
quantas partes foram tomadas. Só para a gente poder resumir a nossa explicação. Essa tela aí seria interessante. Olha, parar um pouquinho e tirar um print dela. Tirar o print? Ótimo, que isso vai ajudar a gente a estudar sempre a resolver os exercícios. Continuando, vamos fazer leitura de fração. Aqui nós temos o seguinte. Em uma fração, lê-se primeiramente o numerador, ok? O que está a parte acima. Então, nós temos aqui 6. Em seguida, o denominador. Observe a tabela. Aqui nós temos na tabela, quando for o denominador 2, é meio ou metade. 3 é terço ou terça parte, ou seja, dividir o inteiro em 3 partes. 4, quarto ou quarta parte. O numeral 5, quinto ou quinta parte. O numeral 6, sexto ou sexta parte. E assim por diante, em sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo ou décima parte. Centésimo ou centésima parte, milésimo ou milésima parte. Então, a leitura nossa, ela é diferente. O numeral é representado pelos números cardinais, mas a nossa leitura não. A gente não fala apenas o número, porque a gente sabe que o denominador é a parte que o inteiro foi dividido. Então, aqui, olha só, nós temos 6 meios, ok? Porque nós temos metade ou meio no denominador. Outro exemplo, 6 terços. Observaram pela tabela? Aí, a lembrança da tia Milce para vocês, tia Milce virtual. Sempre quando a gente observar o denominador, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes da nossa tabela aqui. Não esquecer que a leitura é diferente. Quando o denominador é maior que 10 e diferente de 100 e 1000, lê-se o número seguido da palavra avos. Nós temos aqui 12, 33 avos, sem acento, tá? E tia Milce relembrando isso daí. Não esqueçam de usar a palavra avos quando o número não for 10, 100 ou 1000, for diferente desses aí. E tem que ser maior que 10, tá ok? Frações na reta numerada. Nosso sistema de numeração é na base 10, certo? Então, nós temos aqui, na primeira marcação, 1 centímetro dividido em 10 partes, ok? Porque a gente sempre conta de 10 em 10. Então, aqui nós temos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As 10 partes que foi dividido esse primeiro centímetro. Então, nós podemos observar essa divisão, ok? Tia Milce virtual lembrando sempre que o nosso sistema é na base 10. Frações na reta numerada. Atenção! Quando o numerador for menor que o denominador, o número fracionário estará entre 0 e 1. Vamos representar nas frações abaixo na reta numerada. Aqui a gente tem de 0 até 1, como exemplificamos. 7 décimos, 1 décimo, 5 décimos, 3 décimos. Então, a gente vai seguir a ordem crescente. Olha, 1 décimo, nós dividimos o inteiro, 1 centímetro, em 10 partes. 3 décimos, a terça parte, tá vendo? 5 décimos e 7 décimos. Tia Milce virtual sempre chegando para nos relembrar. Quando o numerador for menor que o denominador, o número fracionário estará entre 0 e 1. Questões práticas. Circule a fração que representa a parte colorida. A gente tem aqui, olha, o inteiro foi dividido em 3 partes, certo? Eu peguei uma parte e colori de laranja. Então, aqui eu tenho 1 terço. Observe a segunda. Nós temos, segunda figura, 4 partes, que foi dividido inteiro, e 2 partes foram coloridas de azul. Observem esse daqui. Qual que vocês acham que é?
1/2, 3/5 ou 2/6? Olha só, observe bem a tela. Quantas partes foi dividido? 3/5. A parte colorida de verde, olha, nós temos aqui 4 partes e nós temos aqui 1, 2, 3. Ó, somou 4/7. A penúltima, nós temos em amarelo. Olharam bem? Destacaram qual é? Vamos conferir? 3/10. E por último, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O inteiro foi dividido em 6 partes e foram tomadas 1, 2, 3, 4. Portanto, nós temos 4/6. Muito bem, quinto ano. Continuando a nossa tabela, abaixo nós temos a representação da fração decimal 9/10. Esse número, se for escrito em forma de fração, é assim: 9 no numerador sobre 10, 9/10. Se for representar ele em número decimal, ele será representado como 0,9, porque a gente sabe que 10 é o número inteiro de partes que foi dividido, não é? E que o nosso sistema não é decimal, então é uma unidade 1,0. Aqui é antes de completar essa base 10, então é 0,9. Se a gente observar aqui, o amarelo a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4. 4 partes pintadas de amarelo, certo? E no total nós temos 10 partes. Então, esse número em fração, ele 4/10. 4/10 em forma de decimal é 0,4. A gente usa demais esse termo quando a gente fala em nota, em pontos, não é? A gente tem que pensar que o nosso sistema é de base decimal. Então, ele não chegou até 1, é 0,4. 4/10. Aqui a gente tem a mesma representação de maneiras diferentes entre fração decimal e número decimal. No próximo exemplo, nós temos aqui em fração 8/10. 8/10 não equivale a 1 ponto, é quase 1 ponto. Então, é 0,8. Ok? Finalizando a nossa atividade sobre fração, eu gostaria de apresentar para vocês um exemplo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Muitas pessoas acreditam que os números fracionários envolvem só parte sólida. Não, ela é usada também para líquidos, era utilizada também para horas. Então, todas as vezes que a gente divide o inteiro em partes, nós estamos trabalhando com o número fracionário. Então, no exemplo aqui do quadro, diz o seguinte: Ruth precisa de 1/3 do litro de suco para fazer uma receita. Então, olha só na representação, essa garrafinha aqui, ela compreende 1 litro, 1 litro, certo? Então, a Ruth dividiu esse 1 litro, coloquei ele para igualar certinho, olha, para fazer uma receita. Ela precisa de 1/3. Se ela precisa de 1/3, ela vai dividir o inteiro em 3 partes iguais. Olha só, 1/3 seria isso daqui, ó, ok? Ela dividiu o litro em 3 partes iguais, certo? Ou seja, a mesma quantidade. Todas as vezes que a gente estiver trabalhando assim, igual a gente viu nos slides, a gente tem a parte separadinha do numerador com o denominador, o todo pela parte que foi tomada, lembraram-se? Se ela precisasse de 1/5 de 1 litro de suco, como ela poderia obter essa proporção? Ela ia pegar esse 1 litro todo e dividir em 5 partes. Esse numeral aqui representa 1/5. Aqui na parte do líquido, nós temos demonstrado 1/3. Olha só, peguei essa parte aqui. Se fosse 1/5, seriam copos menores, né? Porque a quantidade de 1 litro vai ser sempre a mesma. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, só chamar lá que a gente está disponível no nosso horário de trabalho pelo WhatsApp, ok? Um beijo!
a próxima!